aqui é a Anne e a aula de hoje é sobre a arte gótica, que é ali o finalzinho da Idade Média, período de transição. Afinal de contas, os movimentos artísticos e as épocas históricas, elas não são assim, as mudanças não são assim de um dia para o outro, né? As coisas acontecem devagar, então o processo de transição foi bem lento e a arte gótica fez parte então desse processo. Vamos ver lá então, a arte gótica século XII, e é no século XII que a gente vai ter uma grande representação desse estilo, que é a Catedral de Notre-Dame de Paris. Aqui ó, tem o traçado dela, infelizmente sofreu aí pelo incêndio, né? Mas ela continua em pé. Vamos ver quais são as características desse período então. Para começar pelo nome, né? Porque gótico, essa palavra gótica, ela está relacionada aos povos godos, que eram povos bárbaros que invadiram ali o Império Romano, e esse nome ele foi dado pelos italianos lá no Renascimento. Eles relacionavam essa palavra a tudo que era ruim, que era bárbaro. A própria palavra bárbaro, né? Lembra algo ruim. Era algo obscuro, extravagante, porque o aspecto da arte gótica é muito exagerado, né? Foge um pouco do clássico e vai para o exagero de decoração, para as figuras abstratas, orgânicas, também geométricas, mas é muito detalhe, né? Que tanto visual ali na arquitetura quanto na pintura. Então esse nome está relacionado a isso. Tudo bem que é um estilo bonito, né? Mas para a época, os italianos que estavam começando ali com o realismo, enfim, vocês vão saber um pouco mais tarde, eles estavam relacionando essa palavra a algo que era talvez até asqueroso para eles, no valor estético. Muito bem, o que acontece na situação ali do Império? Então, o comércio ele começa a se reerguer. A partir do desenvolvimento do comércio surgem as grandes cidades. A partir disso, a burguesia urbana ela começa a criar uma atmosfera ali de querer utilizar a arte como forma de expressar sua riqueza. Então, não só os nobres, nem só a igreja utilizava a arte como recurso expressivo, os burgueses também utilizavam isso. Então, a renovação cultural, a renovação artística e sociocultural vai acontecer na Europa, mas principalmente ali na França. E o que são essas referências quando eu falo, né? A referência à arte carolíngia, por exemplo, na época lá de Carlos Magno, ele estava resgatando valores clássicos, mas ali no Império Romano do Ocidente tinha muita abstração e muita decoração, aquelas joias, enfim, uma arte mais estética. Na arte românica, a estrutura ainda baseada numa arquitetura sólida, com paredes muito sólidas, com arcos, com a abóbada, enfim, aí a gente vai ver os outros aspectos também mais tarde. E a arte bizantina, ainda uma arte que expressa muito o poder da religiosidade. Vamos lá então falar das iluminuras, que são uma linguagem assim, que já existia antes, a partir lá dos manuscritos do Império Romano, mas é aqui no período gótico que a gente vai ver essa linguagem sendo muito bem desenvolvida, muito utilizada como recurso de divulgação, de estudo e de arte propriamente dita, né? Então as iluminuras são produzidas desde o século XI, são ilustrações em letras iniciais de manuscritos. Tem aqui até a inicial aqui, ó, com a letra P. Então são letras iniciais muito decoradas, lembra que eu falei do aspecto decorativo? Letras muito decoradas com esses arabescos, né, que são linhas extremamente orgânicas, delicadas, bem sinuosas. A letra em si, geralmente, ela leva dentro dela uma ilustração que tem a ver com o tema do texto que está sendo escrito ali, mas também entre esses manuscritos tem ilustrações ocupando páginas completas, por exemplo, que não necessariamente são incluídas dentro de uma letra, né? Esses manuscritos, é muito importante falar isso, que eles eram feitos por um processo muito artesanal. Eram feitos lá nos mosteiros, eram monges escribas que escreviam repetidas vezes, às vezes, o mesmo texto, né? E ficava a critério dos artistas que eram chamados para fazer só essa parte do desenho mesmo, da ilustração. Esses manuscritos geralmente eram feitos em couro de um bebezinho lá do boi, era o velino, a folha de velino, muito desidratada, hidratada, um processo bem longo para ela ficar parecido com o papel. Muito bem.
Então essa é uma característica bem importante das artes visuais nessa época. O legal da iluminura é que ela leva esse nome porque a cor, ela tem um aspecto luminoso. São usados vários pigmentos, minerais e vegetais para fazer essas cores aqui, mas principalmente o prata e o ouro eram realmente utilizados na produção da tinta, então geravam esse aspecto iluminado, por isso essa palavra, né, iluminura. Muito bem, continuando aqui então, na pintura temos vários aspectos bem diferentes aqui agora. Então, por exemplo, o estudo da perspectiva. É a primeira vez que a gente encontra, por exemplo, num desenho, numa pintura, a dimensão do espaço sendo representada, assim, respeitando como o nosso olho enxerga mesmo o mundo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse sólido aqui. Ele tem altura, largura e profundidade. Isso que é o 3D. Então, nesse objeto aqui a gente tem esse aspecto, mas em qualquer coisa ao nosso redor, em qualquer ambiente. Então, quando a gente vai tentar fazer um desenho de um ambiente no papel, que é uma superfície bidimensional, como fazer a dimensão desse lugar parecer realista? Então, aí que entra o estudo da perspectiva, né? Lembrando lá, então, que o nosso olho ele enxerga essas dimensões. A gente precisa, a partir do desenho de perspectiva, imitar o nosso olhar. Muito bem. O realismo, então, afinal de contas, a perspectiva, o desenho de perspectiva é também uma forma de representar o realismo, mas aqui eu estou falando do realismo, por exemplo, na figura humana. Então, as proporções corretas, o volume, a perspectiva, as texturas principalmente, certo? Voltando lá então na representação de volume, dentro da perspectiva, junto com a perspectiva, eu posso, por exemplo, a partir da luz, eu vou ligar a lanterna no meu celular aqui, só para fazer uma brincadeira. Projetando a luz aqui, eu consigo perceber onde que a luz encosta, né, ela promove a sensação de volume, onde a luz não encosta, ela projeta uma sombra, né? Então isso é uma característica de qualquer objeto tridimensional. No nosso corpo é assim, o rosto, por exemplo, numa pintura para representar o volume do nariz, né? Não tem linha de contorno. Quando você faz uma pintura realista, você foge da linha de contorno. Então o artista trabalhava com a ideia de luminosidade, de sombra, sem linha de contorno, produzindo os degradês, certo? Voltando lá então, ainda na figura humana, né, as proporções de anatomia, respeitando agora realmente as relações entre cada parte do corpo dentro da anatomia, fazendo um comparativo de diferença aqui em relação à arte românica e bizantina, em que o corpo humano era representado de forma distorcida, às vezes até dentro de um contexto, uma pessoa tinha um tamanho, a outra tinha outra, por causa do simbolismo. E aqui não, aqui se dá muito valor ao realismo mesmo de qualquer figura humana. E aqui os temas religiosos e cotidianos que vão aparecer em praticamente todas as pinturas. O tema religioso, né, bastante, ele continua aqui, porque afinal a arte é uma forma de expressão religiosa também, mas os temas de cotidiano, como o retrato de pessoas comuns, esses burgueses aqui, né, que eu falei, a burguesia urbana, que começa a encomendar os seus próprios retratos. É uma forma de se registrar, de se tornar tema e se sentir importante a partir da arte, ok? E finalizando aqui com a arquitetura, tem vários aspectos da arquitetura gótica que são bem característicos e quando a gente olha para uma construção gótica, a gente consegue identificar o seu estilo por causa dessas características. Então vamos lá, o arco ogival, o arco-botante e o contraforte são três estruturas extremamente importantes para manter a solidez da construção. Veja, nesse desenho aqui, nesse esquema, você percebe que tem uma grande diferença com a Catedral de Pisa, por exemplo, que é uma construção românica, porque ela é muito verticalizada. Então, enquanto lá na arte românica, a pessoa que entrava dentro da igreja, ela se sentia no céu, quem entra numa catedral, numa igreja gótica, olha para o céu, porque as linhas verticais, as linhas muito geométricas, né, na sua verticalidade, elas sugerem o olhar para cima. A gente não pensa nisso quando a gente entra, mas isso é o fator invisível da arte, que é aquela sugestão que fica no nosso subconsciente. Então você entra naquela construção gótica, olha para cima e todos os aspectos
assim, às vezes até sutis, estão no topo da igreja ou no meio das paredes e etc. Muito bem, então o que é o arco ogival que eu citei ali? É esse arco aqui, ó. Esse arco que não é necessariamente arredondado. É um arco que tem uma ponta, ele é um pouco alongado. Isso é característica da arquitetura gótica. Muito bem? O arco botante e o contraforte são duas estruturas que andam juntas. Por quê? Porque na arquitetura gótica, a maioria das paredes era repleta pelos vitrais. Aqui, ó, o outro ponto que eu vou falar. O vitral é uma estrutura de vidro, certo? O vidro ele não é tão resistente quanto a pedra, o concreto e etc. Só que como praticamente todas as paredes eram compostas com os vitrais e lá no teto vão ter os arcos, as abóbadas e etc., a construção fica extremamente pesada. O que é o arco botante e o contraforte? Então, são duas estruturas que estão juntas e elas servem para basicamente sustentar toda a construção, partindo do princípio que o vitral é um aspecto muito presente em todas as paredes. Pensa assim, todas as paredes elas vão ser compostas, né, na sua integridade pelos vitrais, que é algo, né, de vidro, o próprio nome diz, né? Não é um material super resistente. E se a construção ela é muito alta, muito pesada, completamente cheia de abóbada, como que essa parede se sustenta, né, se ela é feita de vitrais? Então, o contraforte é uma espécie de coluna e o arco botante é um tipo de arco também, mais geométrico, mais inclinado, que vai sustentar essa parede aqui por fora. Então, se você olhar a Catedral de Notre-Dame, ela é cheia em toda a sua extensão, em todas as laterais, pelo arco botante e pelo contraforte. É uma forma de sustentação mesmo, basicamente. Ok? Vamos lá, continuando aqui a falar sobre os vitrais. O vitral é um aspecto lindo da arte gótica que está presente também em outros estilos, mas é na arte gótica que ele ganha destaque. É uma estrutura feita de vidro, obviamente, pode ser decorativa, com a finalidade simplesmente decorativa. O legal é você estar lá dentro daquela construção e quando a luz do céu atravessa aquele vidro colorido, ela gera um aspecto muito misterioso, muito místico e realmente emocionante para quem está lá dentro, né? Só que aí também tem alguns vitrais que eles são feitos de forma narrativa, que tem alguma referência a religiosidade, que tem um significado, um cenário, enfim, algo mais educativo também. Então, são esses dois aspectos. E eu coloquei aqui em parênteses, ó, a rosácea, que é esse vitral aqui, ó. Na Catedral de Notre-Dame tem essa rosácea aqui bem na frente, tem na lateral também. E aí ela lembra o formato da flor, que fica com esse aspecto bonito e bem decorativo. Muito bem, sobre a verticalidade eu já disse, né, um aspecto visual bem presente ali na arquitetura. A planta é quadrada, veja só, a planta é quadrada por quê? Porque ela tem uma grande abóbada. Como a construção ela é completamente cheia de abóbada, né, muito pesada, feita de pedra, uma estrutura muito forte, ela precisa de uma sustentação quadrada. Então a abóbada ela é sustentada por um formato quadrado, mas a extensão da construção acaba retornando ao formato de cruz. Se você olhar de cima, você vai ver o formato de cruz. E a fachada com duas torres e estátuas, veja só que bacana. Essa fachada aqui da Catedral de Notre-Dame, ela tem essas duas torres que são simétricas, ok? E as estátuas elas estão presentes em cada cantinho. E que estátuas eu estou falando? Principalmente, né? Aqui das gárgulas e das quimeras. As quimeras, elas são seres mitológicos monstruosos que têm uma simbologia assim bem macabra, que é tanto a ideia de vigilância quanto com a ideia de proteção do mal. Certo? E as gárgulas também têm esse sentido, só que elas também têm outro significado. Elas são colocadas aqui, ó, junto com as calhas, com o sistema de encanamento de água da construção. E a ideia é que quando a calha está cheia de água por causa da chuva, a água escorre e sai pela boca da gárgula. Então, quando está chovendo e você está lá na Catedral de Notre-Dame, imagina só
Que sensação estranha que havia aquelas feras no topo da igreja soltando aquela água pela boca. E é isso, ficamos por aqui com a arte gótica, que é esse movimento incrível, um processo de transição, né, entre a Idade Média e a Idade Moderna. Tem esse aspecto anticlássico, que é a quebra da beleza que era idealizada pelos gregos lá na Antiguidade. Tem esse aspecto bem decorativo também. E é isso, ficamos por aqui e até a próxima!